Verifique tudo, depois eu desço as ferramentas. Tudo bem, eu vou ver se está tudo certo com as bordas. Tudo bem. Como está indo aí, Marty? Ei, Marty! Você está legal? Meu Deus, o que houve? Eu estou indo! Acorde! Tem alguém aí embaixo? Nossa. É você? Ei, Harry! Você está bem? Marty! Harry! O que você viu? Eu vou dar uma olhada. Pegue a lanterna. Tem alguém lá embaixo? Pegue a máscara, tem 3 lá. Acho que estão asfixiados. Eu vou pegar uma corda. Você os amarra e eu puxo daqui. Ande logo! A coisa está feia. Pega a corda, Fred. Amarre bem, hein? Aguente firme, Harry. Abrocha um pouco. Eu vou buscar socorro. Você está bem, Fred? Espaços confinados. Espaços mortais. Distribuído no Brasil por Ciamar. Todos morreram tentando salvar uns aos outros. Não perceberam o perigo do espaço confinado. Não sentiram nenhum cheiro. Não sentiram nada. Viram apenas um colega precisando de ajuda. Se você acha que acidentes assim não acontecem, engano seu. Centenas de pessoas morrem a cada ano, seja entrando inadequadamente num espaço confinado ou tentando salvar alguém sem ter recebido treinamento.
e muitas outras ficam feridas. É por isso que agora apresentaremos os procedimentos rigorosos que devem ser seguidos para se entrar num espaço confinado, a fim de evitar que cenas como essas que acabamos de ver aconteçam com você. Mesmo que você não seja regularmente escalado para trabalhar em um espaço confinado, você tem que conhecer as precauções que devem ser tomadas. A variedade de espaços confinados em locais de trabalho é infinita. Quase todas as indústrias têm. Seja uma usina petroquímica ou uma fábrica de laticínios, uma refinaria de açúcar ou uma ferrovia, um posto de inspeção ou uma indústria química. Vários produtos e processos usados frequentemente ficam em espaços confinados. Em primeiro lugar, é importante saber o que é um espaço confinado. Não é um lugar projetado para a permanência de pessoas. Em outras palavras, ele é projetado com o propósito de acomodar coisas, não pessoas. As passagens de entrada e saída são pequenas. Pode ser desajeitado entrar e sair, pois, como já dissemos, ele não é feito para acomodar pessoas. A terceira característica é a circulação de ar. A ventilação em seu interior é precária. Não é um ambiente apropriado para as pessoas respirarem. É provável que existam vários exemplos de espaços confinados no seu local de trabalho. Eles podem ser grandes, como tanques e reatores. Podem ser pequenos, como as casas de máquina. Podem ser subterrâneos, como a rede de água e esgoto. Ou acima da superfície, como caldeiras e fornalhas. Espaços confinados podem ser quadrados, redondos, cilíndricos, alongados, estreitos, na vertical, na horizontal, ou ter formatos específicos. Nunca se esqueça, não importa o tamanho nem a forma, o importante é que o espaço confinado não é adequado para a permanência de pessoas. Mas quem entra nesses locais é porque realmente precisa entrar. Quando alguém entra num espaço confinado, é para fazer algum tipo de inspeção ou para fazer a limpeza do local. Muitas vezes, é preciso fazer a manutenção de um espaço confinado. Fazer consertos é uma das razões mais comuns. Se você está envolvido em alguma dessas atividades, deve saber dos riscos deste tipo de trabalho. Agora nós vamos analisar alguns perigos que podem ameaçar a sua segurança. Em locais confinados, o fenômeno frequentemente relacionado a espaços confinados é conhecido por insuficiência de oxigênio. Para viver, precisamos de uma certa quantia de oxigênio do ar que respiramos. Porém, se há falta de oxigênio, dizemos que há insuficiência de oxigênio no ar. Se há excesso de oxigênio, o ar se torna inflamável. Como você viu no início do programa, um ambiente com insuficiência de oxigênio pode ser tão fatal quanto qualquer outro acidente de trabalho. Vamos voltar ao quadro de abertura para entender o que aconteceu. Nós vamos ver aquilo que os operários não viram. Vamos ver como um perigo invisível e letal tirou a vida de 5 trabalhadores desavisados. A primeira vítima entrou para fazer a manutenção de rotina. A princípio, não teve dificuldades em respirar. Mas ele não sabia que na parte inferior do tanque havia insuficiência de oxigênio. Pouco antes de entrar, um gás mais forte havia sido usado no tanque. Não era um gás tóxico, mas era mais pesado do que o ar, depositando-se no fundo. O ar respirável foi deslocado para cima. Apesar de haver oxigênio suficiente na parte de cima do tanque, a parte de baixo apresentava insuficiência de oxigênio. Quando o operário se abaixou, ficou repentinamente sem oxigênio para respirar. Tentar respirar num local sem oxigênio é como tentar respirar debaixo d'água. É simplesmente impossível. Tomado pelo pânico, ele ficou imediatamente incapacitado para reagir. Quando tentou resgatar seu colega, a segunda vítima fez a mesma coisa.
Sem treinamento e achando que poderia salvá-lo, não pensou duas vezes antes de entrar. Depois, um terceiro operário, ouvindo barulho, entrou também. Um após o outro, todos entraram no ambiente com insuficiência de oxigênio, sem se darem conta do perigo. Foi uma boa ideia usar a máscara, mas não esse tipo de máscara. Essa era uma máscara especial projetada para filtrar substâncias tóxicas do ar. Não era um respirador. E ele precisava de oxigênio, fosse com uma máscara com tanque acoplado ou com uma máscara ligada a um tanque de oxigênio separado. Todos reagiram impulsivamente ao problema. Se o tanque estivesse cheio de cascavéis ou de ácido borbulhante, teriam visto o perigo. Mas a insuficiência de oxigênio não é visível. Neste caso, e na maioria dos casos de insuficiência de oxigênio, uma entrada de forma adequada no espaço confinado poderia evitar esta tragédia. As vítimas estariam cientes das condições internas e saberiam como proceder. Uma inspeção visual não é capaz de detectar insuficiência de oxigênio. Essa é a maior causa de óbitos em espaços restritos. Já houve registros de mortes em locais com menos de 2 metros de profundidade. Em poços coletores, fossos e até em esgotos, onde o gás metano expulsa o oxigênio. Por um instante fatal, um operário destreinado tenta entrar no tanque para recuperar um objeto. Ao entrar parcialmente no espaço confinado, o rosto do operário atinge a camada com insuficiência de oxigênio dentro do tanque. Ele fica imediatamente inconsciente. A insuficiência de oxigênio é um fenômeno tão inesperado que a própria vítima não tem tempo de reagir. Mas a insuficiência de oxigênio é apenas um dos perigos dos espaços confinados. Atmosferas tóxicas também são perigosas. Gases, vapores e fumaças podem intoxicar nosso organismo. Dependendo da concentração no ambiente, certos gases matam rapidamente quando inalados. Outros podem produzir efeitos retardados, vindo a surgir após anos de exposição a eles. Os gases tóxicos mais comuns são monóxido de carbono e o sulfeto de hidrogênio. Neste exemplo, um operário entrou neste local sem ventilação para reabastecer uma bomba de combustível. Ele inalou monóxido de carbono e morreu. Outras mortes são decorrentes da inalação de vapores dissolventes para limpeza. A falta de ventilação é um dos principais fatores que levam à morte em atmosferas tóxicas. Também pode haver atmosfera inflamável em ambientes fechados. Os tanques de reserva geralmente contêm resíduos de substâncias inflamáveis. Um incêndio ou uma explosão num desses tanques teria resultados catastróficos. Outro risco em espaços restritos é a submersão, ou seja, quando uma pessoa fica presa ou afunda, geralmente num grande volume de material sólido. O operário fica asfixiado ou é soterrado pelo material. Isso também pode acontecer com substâncias líquidas, ou seja, o operário pode se afogar no espaço confinado. Se as fontes de energia elétrica ou mecânica não forem isoladas e travadas, os operários podem ser esmagados por equipamentos ativados inadvertidamente. Todos esses problemas que mostramos são muito comuns nesse tipo de trabalho, mas podem ser evitados com precaução e um bom treinamento. Vamos apresentar normas bastante rigorosas que visam reduzir o número de acidentes e mortes em espaços confinados. Mesmo que você nunca tenha entrado num espaço confinado, é bom conhecer como é feita uma autorização. Sua empresa identificou os espaços confinados que se enquadram à definição das áreas que necessitam de autorização.
Vamos ver como é feita uma autorização para a entrada em espaços confinados e analisar o que deve ser feito antes de qualquer entrada. Ninguém pode entrar num espaço confinado que necessite de autorização até que um formulário seja preenchido. O tipo de trabalho, o local e o nome do responsável devem constar do formulário. O horário da entrada será anotado, assim como o horário estimado da saída, geralmente não ultrapassando um turno de 8 horas. A autorização tem uma lista de medidas de segurança que podem servir para o trabalho que você vai executar. Todas as fontes de energia que atuam no espaço confinado devem ser descarregadas e trancadas. As linhas devem ser interrompidas, tampadas ou eliminadas. O local deve ser purificado ou ventilado e um sistema de ventilação deve ser instalado. A área deve ser isolada para que o trabalho seja feito em segurança. Equipamentos de proteção, incluindo proteção para a pele e o respirador adequado, são vitais para a sua segurança. Existem equipamentos de resgate para novatos. Cordas salva-vidas ou outro equipamento de resgate devem estar prontos numa emergência. Deve haver um tripé de emergência ou algum outro sistema de resgate disponível quando alguém entrar num espaço confinado vertical. Podem ser necessárias lanternas especiais e ferramentas antifaíscas numa atmosfera inflamável. Todos esses equipamentos devem estar relacionados na autorização. Além de todas essas medidas de precaução, é preciso coletar uma amostra do ar para a autorização ser dada. É feita uma análise da qualidade de ar do espaço confinado por um técnico especializado. Essa análise indica a quantidade de oxigênio do local. Não esqueça, se o resultado for abaixo de 19,5%, há insuficiência de oxigênio. Se for acima de 22%, há saturação de oxigênio. Verifica-se se há gases explosivos que possam entrar em combustão durante o trabalho. Verifica-se também se há vapores, fumaças ou partículas de substâncias químicas nocivas. Somente depois de verificados estes aspectos da qualidade do ar, podemos trabalhar com segurança. Os encarregados da segurança também constam da autorização. Eles são instruídos com todos os detalhes da operação e sabem como proceder numa emergência. Toda autorização deve ter um plano de resgate. Simulações fazem parte do plano de resgate da empresa onde você trabalha. Geralmente, há equipes especializadas em resgates desse tipo, que serão avisadas com antecedência sobre um trabalho em espaço confinado. Quando a autorização está pronta e assinada, confirmando que as devidas precauções foram tomadas, uma cópia da autorização é colocada no local de forma visível e legível. Lembre-se, conscientize-se da importância desta autorização. Se por algum motivo você tiver que entrar num espaço confinado, você precisa da autorização. Se você não souber se um local precisa de autorização, certifique-se com o supervisor ou com o departamento de segurança. Não tente resgatar uma pessoa em apuros num espaço confinado. Chame a equipe de resgate. Não tente salvar um colega sem a ajuda necessária. Acidentes fatais em espaços confinados acontecem com pessoas desavisadas. É por isso que esta autorização é necessária. Ela prevê todos os problemas e evita que eles aconteçam quando alguém entrar num espaço confinado. Sua força física, por maior que seja, não lhe dará ar quando não houver ar para ser respirado. Sua intenção, por mais heróica que seja, não fará você conseguir segurar a respiração até libertar uma vítima inconsciente. E nenhuma amizade justifica você preferir se suicidar a chamar uma equipe de resgate. O verdadeiro herói
é aquele que alerta o seu amigo quando a situação começa a deteriorar. E a pessoa ainda consegue reagir sozinha. Herói é aquele chefe de seção que não permite que a entrada seja feita se não forem tomadas todas as providências exigidas. O verdadeiro herói é aquele que passa horas e horas treinando para, quando for preciso, poder resgatar alguém quando for necessário. Lembre-se de que você também é um profissional. E agora que você está ciente dos perigos desse tipo de trabalho, poderá muito bem entender o sistema de autorização e cooperar com ela.